Olá, irmãos, paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos novamente. Hoje vamos estar falando sobre um assunto que muitas vezes é controverso, é deixado de lado no meio da igreja, mas é de uma importância tremenda para a vida do crente. Nós vamos falar sobre idolatria. Então vamos direto para o vídeo. Bom, irmãos, então vamos dar início ao nosso vídeo, nosso estudo. Eu quis trazer esse estudo no canal porque, como é um canal aberto, nós temos aqui irmãos de várias denominações, irmãos que muitas vezes não estão congregando, ou irmãos que muitas vezes não têm conhecimento da palavra, não têm argumentos do conhecimento da palavra para estar trazendo informações sobre esse assunto. Então é importante trazer, às vezes, assuntos que não são apenas profecia. Embora o nosso canal tenha foco em profecia, o canal aqui ele tem também o motivo de estar esclarecendo coisas importantes acerca da palavra. Então, uma das coisas mais importantes acerca da palavra é o entendimento do que é idolatria. Nós vamos ver que idolatria é muito mais do que apenas a questão de imagens. E muitas vezes, às vezes eu tenho algum irmão católico, alguma pessoa aqui que acompanha a gente no canal, eu quero trazer esse tema para o irmão meditar na palavra de Deus. Tudo que eu vou falar aqui não é palavra de sabedoria humana, é a palavra de Deus quem está falando. Foi o próprio Senhor que escreveu, né? Através de homens inspirados pelo Espírito Santo. Então, aqui o que nós vamos estar falando aqui é a palavra de Deus, nada além disso. Amém, irmãos? Então, quando a gente toca nesse assunto, a primeira coisa que vem em mente, as pessoas utilizam muito o texto que está em Êxodo, no capítulo de número 20. Então, nós vamos ler aqui o capítulo de número 20, que basicamente são os 10 mandamentos. Então, nós vamos ler aqui apenas a partir do versículo 3 até o versículo 5. Olha o que o Senhor vai dizer: não terá outros deuses diante de mim. Então, a primeira coisa é você ter certeza que não existe outro Deus, apenas o nosso Senhor que está nos céus. Eu acredito que, como servos, como cristãos de qualquer denominação, nós vamos acreditar na mesma coisa, que só existe o Deus que está no céu, só um, né? Não fará para ti imagem de escultura. Então, vou marcar o texto aqui, ó. Nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor, o teu Deus, Deus zeloso. Então você vai ver que Deus ele dá uma ordem aos israelitas, né? A ordem que Deus dá aos israelitas é que eles não adorariam outros deuses, não fariam imagens de escultura para os outros deuses. Porque quando eles fizessem isso, significaria que o coração deles estava nas coisas materiais. Eles estavam focados apenas naquela imagem, como se ela fosse a imagem do próprio Deus. Mas Deus ele é espírito. Então o Senhor ele dá essa ordem. Nós vamos ver ao longo da palavra que os israelitas eles não seguiram essa palavra. Em nenhum momento, muitas vezes, eles caíram no pecado dos povos, né? E você vai ver que Deus ele vai falar por intermédio dos profetas para os israelitas não seguirem o caminho dos gentios. Então, a palavra gentio, né, quer dizer aqueles que não fazem parte do povo de Israel. Então nós vamos ver o que Deus vai falar por intermédio do profeta Jeremias. Está lá em Jeremias, no capítulo de número 10. Então vamos ler a palavra que Deus fala por intermédio do profeta Jeremias, capítulo de número 10. Olha o que o Senhor vai falar com o profeta Jeremias.
Ouve a palavra que o Senhor vos fala, a vós outros, ó casa de Israel. Então ele está falando para o povo de Israel. Nós vamos ver que o povo de Israel, né, na palavra, é o povo de Deus. Né? Então Deus chama o seu povo de Israel. Assim diz o Senhor: não aprendei o caminho dos gentios. Não aprendei o caminho dos gentios, nem vos espanteis com os sinais dos céus, porque com eles os gentios se atemorizam. Porque os costumes dos povos são vaidade. Pois cortam do bosque um madeiro, obra das mãos do artífice, com machado, com prata e ouro o enfeitam, com pregos e martelo os fixam, para que não oscile. Os ídolos são como espantalho e pepinal. Olha o que o Senhor vai falar acerca das imagens, né? E não podem falar. Necessitam de que alguém os leve para andar. Não tenhais receio deles. Então você vai ver que Deus ele dá uma instrução que nós não temos que ter receio de imagens, pois não podem fazer o mal, não podem fazer o mal, e não está neles o fazer o bem. Então eles não podem nem fazer o mal e nem fazer o bem, porque ele não é coisa nenhuma, né? O ídolo não é nada. O único Senhor é o Senhor que está nos céus. Amém? O profeta Isaías vai dizer assim no capítulo de número 44. Isaías 44. Vamos ler o que o Senhor vai falar por intermédio do profeta Isaías, no capítulo de número 44, a partir do versículo de número 9. Todos os artífices de imagens de escultura são nada. E as suas coisas preferidas são de nenhum empréstimo. Eles mesmos são testemunhas. Então, quem faz a imagem de escultura é testemunha que elas nada veem nem entendam, para que eles sejam confundidos. Quem formaria um Deus ou fundiria uma imagem de escultura que é de nenhum empréstimo, quer dizer, que não é de nenhuma utilidade? Eis que todos os seus seguidores ficariam confundidos, pois os mesmos artífices não passam de homens. Ajuntem-se todos e se apresentem, espantem e sejam a uma envergonhados. O ferreiro faz o machado, trabalha nas brasas, forma um ídolo a martelo e forja-o com força de seus braços. Ele tem fome e a sua força falta, não bebe água e desfalece. O artífice em madeira estende o cordel e com um lápis esboça uma imagem. Alisa com plaina, marca com compasso e faz a semelhança e beleza de um homem. Que possa morar em uma casa. Um homem corta para si cedros, toma um cipreste e um carvalho, fazendo escolha entre as árvores do bosque, planta um pinheiro e a chuva faz crescer. Tais árvores servem ao homem para queimar com parte de sua madeira e também faz um Deus e se prostra diante dele. Percebe que o Senhor está mostrando que todas essas coisas não são nada? Né? Então você vai ver que o Senhor está nos dando uma direção que, né, essas imagens não são nada. Né? Olha o que o Senhor vai continuar dizendo aqui embaixo. Metade queima no fogo, e com ela coze a carne, assa e farta-se. Também se aquenta e diz, já me aquento, contemplo a luz. Então do resto faz um Deus uma imagem de escultura. Ajoelha diante dela, prostra-lhe-se
e dirige oração, dizendo: livra-me, porque tu és o meu Deus. Olha o que o Senhor vai dizer na sequência: nada sabem, não entendam. Nada sabem nem entendam. Porque se lhes grudaram os olhos para que não vejam, e o seu coração já não pode entender. Nenhum deles cai em si, já não há conhecimento nem compreensão para dizer. Metade, olha o que o Senhor vai dizer: não há conhecimento nem compreensão para dizer. Metade queimei e cozi pão sobre as suas brasas, assei sobre ela carne e comi. Faria eu do resto uma abominação? Veja que o Senhor está chamando o ídolo de uma abominação. Né? Não, no final ele vai dizer: não é mentira aquilo em que confio, né? O homem falando. Né? O Senhor está nos mostrando que o ídolo não é nada. O apóstolo Paulo vai dizer isso também em uma de suas cartas, que o ídolo não é nada, né? Não é absolutamente nada. Mas agora, você pode ver que as pessoas podem virar e falar o seguinte, né? Não, mas isso aí, né, de fazer uma imagem é porque Deus fez uma lei para os judeus, para Israel apenas, né? Essas coisas não cabem para o povo de Deus. Mas será que o povo de Deus ele é gentil? Ou uma vez que ele se converte a Deus, ele passa a ser Israel? Então vamos ver o que o apóstolo Paulo vai dizer na sua segunda carta aos Tessalonicenses. O apóstolo Paulo vai dizer na carta aos Efésios, no capítulo de número 2. Vamos lá, Efésios 2, a partir do versículo de número 11. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer. Portanto, lembrai-vos que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que intitulam circuncisão na carne, por mães humanas, naquele tempo estavais sem Cristo, separado da comunidade de Israel, e estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo, vós que estavais longe, fostes aproximado pelo sangue de Jesus. Então veja, antes nós não fazíamos parte da comunidade de Israel, nós éramos gentios na carne apenas. Mas você vai ver que o Senhor ele vai circuncidar o nosso coração. Né? Deus ele vai transformar a nossa vida e vai fazer com que nós sejamos parte da comunidade de Israel. Tudo aquilo que Deus ordena, nós temos que estar com a mente ligada nessas coisas. Amém? Você pode virar e dizer o seguinte, né? Que não é muito bem isso, né? Então, eu ainda estou falando apenas para os católicos, por enquanto. Depois eu vou falar para outros irmãos também, para a igreja evangélica, para os irmãos, né, que não frequentam nenhuma denominação. Você vai ver que idolatria é muito mais do que somente imagem de escultura. Imagem de escultura é parte da idolatria, né? Então você vai ver que muitas vezes, né, o irmão pode virar assim e dizer o seguinte: não, mas você não está entendendo, né? Nós não estamos fazendo imagem para adorar. A imagem ela é só uma imagem para a gente lembrar dos santos. Porque nós vamos fazer oração aos santos, né? E vamos pedir aos santos uma bênção. Mas será que é isso que a palavra de Deus nos ensina? Vamos ver o que o apóstolo Pedro vai dizer quando ele entra na casa de Cornélio. Então vamos lá em Atos, no capítulo de número 10, a partir do versículo 22. Olha só o que vai dizer. Nesse momento, Pedro ainda não entendia que Deus queria salvar também os gentios, mas Deus mostra para ele esse plano maravilhoso de salvação a toda a humanidade. E um anjo, né, avisa Cornélio. Cornélio era um homem temente a Deus, os judeus tinham era testemunhado pelos judeus isso,
um anjo revela a Cornélio para que ele chame o apóstolo Pedro. E o apóstolo Pedro explique todas as coisas. Então, o apóstolo Pedro vai até Cornélio. Olha o que vai acontecer. Então disseram o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te na sua casa e ouvir as tuas palavras, falando isso para Pedro. Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte, levantou-se e partiu com eles. Também alguns irmãos que estavam em Jope foram em sua companhia. No dia imediato, entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles. Tendo reunido seus parentes e amigos íntimos, aconteceu que, indo Pedro entrar, lhe saiu em Cornélio ao encontro. Prostrando-se aos pés, o adorou. Então você vai ver que Cornélio, né, ele adorou a Pedro, né? Mas olha só o que o Senhor vai dizer, né? Olha o que Pedro vai dizer. Mas Pedro o levantou dizendo: erga-te, que eu também sou homem. Nós vamos ver que Pedro, né, ele tinha total conhecimento que apenas o Senhor Jesus é digno de adoração. E não só adoração. Pedro, ele sabia que ele não podia fazer nada. Apenas Jesus é capaz de fazer todas as coisas. Porque você vai ver que Cristo, quando ele morre e ele vem a ter a sua ressurreição, ele é levado aos céus e se assenta à direita de Deus. Então o Senhor passa a ser o único mediador entre Deus e os homens. Então nós vamos ver que o apóstolo Paulo vai usar essa expressão em Timóteo. Então vamos lá, 1 Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 4, versículo de número 6. Deixa eu ver se é isso mesmo. Desculpa, não é 1 Timóteo, é 2 Timóteo, capítulo 4, versículo de número 6. Olha o que o apóstolo Paulo... Desculpa, irmãos, novamente. 1 Timóteo 2,5. 1 Timóteo 2,5. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer. Vamos subir mais um pouquinho antes do versículo 5. Né? Antes de tudo, vamos ver do primeiro versículo. Antes de tudo, pois exorto que use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que achem investidos de autoridade, para que vivamos vidas tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, a vontade de Deus é que nós cheguemos ao pleno conhecimento da verdade. Portanto, olha o que o apóstolo Paulo vai dizer: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Jesus Cristo, homem, o qual a si mesmo deu em resgate de todos, testemunho que se deve prestar em tempo oportuno. Para isso fui designado pregador e apóstolo. Afirmo na verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Então você vai ver que o apóstolo Paulo ele tinha total entendimento dessas coisas. E ele vai mostrar que o único mediador entre Deus e os homens é o Senhor Jesus. Então não adianta eu fazer oração para Pedro, para São João, para Maria. Todas essas pessoas foram servos de Deus, grandes servos de Deus. Mas o único mediador entre Deus e os homens é o Senhor Jesus. Não há outro mediador entre Deus e os homens. Agora o irmão pode virar e falar o seguinte: não, mas é porque você não está entendendo. Nós oramos para essas pessoas porque elas estão no céu.
na presença de Deus. Então elas vão passar essa mensagem para Deus, né? Primeiro que nós acabamos de ler que só existe um mediador entre Deus e os homens. Mas você vai ver pela palavra de Deus, né, que aqueles que morrem em Cristo estão dormindo, né? E eles vão ressuscitar no último dia, né? Então você vai ver lá em Timóteo que o apóstolo Paulo vai dizer essas coisas. Você, quando estuda o texto aos Tessalonicenses, né, o Senhor vai mostrar, quer ver? Ó, 1 Tessalonicenses, capítulo de número 2, se eu não me engano, capítulo de número 4. Capítulo de número 4. Aqui, ó, a partir do versículo de número 13, né? Olha o que o apóstolo Paulo diz. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, né, trará em companhia aos que dormem. Ora, ainda vos declaro por palavra do Senhor, isto nós, os vivos, os que ficarmos até a sua vinda, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a palavra de ordem, ouvida do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão. E depois, nós os vivos seremos arrebatados, juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro com o Senhor. Veja, aqueles que morrem em Cristo, aqueles que reconhecem Jesus como o Messias, eles estão mortos, estão dormindo em Cristo, esperando o grande dia, né? O dia em que o Senhor ele vai descer dos céus, e aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então você vai ver que Pedro, Paulo, João, Maria, todos estão dormindo em Cristo. Eles estão esperando aquele dia. Eles não são intermediadores entre Deus e os homens. Só há apenas um intermediador entre Deus e os homens, aquele que já ressuscitou, né? E ele foi levantado aos céus para se assentar à destra de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer que Cristo ele é a primícia dos que dormem. Ele é o primeiro ressurreto. Vai chegar o dia que todos os santos serão ressurretos. Maria, João, aqueles que estão em Cristo, que morreram em Cristo, né? Irmãos do século XV, irmãos que já passaram. Amém? Então não adianta nós pedirmos orações a essas pessoas, porque elas estão dormindo, elas não podem ouvir. Somente aquele que é mediador entre Deus e os homens. Em Apocalipse nós vamos ver a visão, né? Cristo vestido como sumo sacerdote. E ele vai estar ali entrando no Santo dos Santos, figura que vai aparecer no Antigo Testamento, quando o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, né, levava um incenso para ungir o altar, né, uma vez ao ano. Você vai ver em Apocalipse que Cristo vai pegar esse incenso, né, e vai entrar no Santo dos Santos, e o Senhor vai falar que o incenso é a oração dos santos. Então, quem está fazendo essa mediação e levando essa oração é o sumo sacerdote. Não são os santos em Deus, né? Aqueles que morrem em Cristo. Amém, irmãos? Espero que os irmãos tenham compreendido isso. Isso é palavra de Deus, não é sabedoria humana. Amém? Agora, né? Você vai ver que idolatria não é apenas cultuar imagens, né? Então, você vai ver que há diversas formas de idolatria. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer na sua carta aos Colossenses, no capítulo de número 2. Capítulo de número 3. Desculpa. Colossenses 3. Olha só. Fazei, pois, morrer vossa natureza terrena
prostituição. Então, depois um dia nós vamos falar do que é a natureza terrena e o que é a natureza espiritual. Aquilo que agrada a Deus e aquilo que não agrada a Deus. Impureza, paixão, lascívia, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Aí ele vai dizer assim, ora, nessas mesmas coisas andaste vós antes, noutro tempo, quando viveis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso. Ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do falar. Não mintas uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem e os seus feitos, e revestisse do novo homem, que se faz pleno conhecimento, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que os criou. Vamos parar por aqui. Você vai ver que o apóstolo Paulo ele vai estar nos ensinando que essas coisas, né, a paixão, a lascívia, a avareza é idolatria, né? Então ele está nos mostrando que tudo aquilo que nós nos apegamos na carne, né, ao dinheiro, então aquele que pode ajudar o próximo e não faz, né, ou todas as coisas que eu tenho medo de perder e eu me apego a elas, né, colocando elas no lugar de Deus é idolatria, né? Então idolatria não é apenas imagem, né? Muitos crentes acham que é só imagem, mas não. Tudo aquilo que está no nosso coração, né, nos separando de Deus, é idolatria, né? Nós vamos ver que nos dias atuais nós temos algumas formas sutis de idolatria no meio da igreja, né? Então você vai ver no meio evangélico, né, aqueles que eles ficam tão apegados à sua denominação, né, que eles começam a falar que aquilo é só a sua denominação que salva, ou que é a obra perfeita de Deus, né? Ou que as doutrinas deles são perfeitas, né? Mas você vai ver que o apóstolo Paulo vai estar ensinando que só há um evangelho, né? E você vai ver que essas coisas, esse apego à própria obra, né, não é algo que agrada a Deus. Isso também é idolatria, né? Então, no meio crente, você vai ver irmãos que olham para os templos, né, e eles acreditam que aquilo é um lugar santíssimo, né? Mas quando nós olhamos para a palavra, você vai ver que Estevão, quando ele olhou para os judeus, ele virou e falou assim: irmãos, até quando, né, resistais ao Espírito Santo, né? Porque Deus não pode habitar em templos feitos por mãos humanas, né? Porque Estevão ele tinha total consciência que o templo de Deus é nos céus e que Deus habita no coração do homem. Por isso que você vai ver a figura da igreja sendo edificada como uma casa espiritual, né? Essa figura está presente na palavra. Então, quando você olha, né, a denominação dando nomenclatura para aqueles locais onde os irmãos se reúnem de templo, né, isso faz com que aquelas pessoas que não têm o profundo entendimento da palavra, tenham uma interpretação errada, comecem a achar que aquele lugar é santíssimo, né? Mas não é, irmãos. Porque o templo de Deus é o seu corpo, né? O qual Cristo é a cabeça e a igreja é o seu corpo. É ali onde Deus, o Espírito de Deus habita. Amém? Então, esse é um outro tipo muito sutil de idolatria nos nossos dias, né? Que tem acontecido no meio evangélico. E você vai ver um outro tipo de idolatria, né? Que são aqueles que saem das congregações porque percebem alguns erros, né? E começam a achar que são autossuficientes, né? Começam a achar que são autossuficientes, não dependem mais, né, de uma igreja, de uma congregação,
né? Mas você vai ver que isso também está errado, porque essas pessoas, ao imaginar que são autossuficientes, né, elas estão idolatrando ao seu próprio conhecimento. Em Provérbios, o Senhor vai dizer assim: não ser sábio aos próprios olhos, né? Você vai ver também na carta aos Hebreus, né? No capítulo de número 10, quer ver? Vou ler esse versículo aqui, o capítulo de número 10, versículo de número 25. Olha o que o escritor aos Hebreus vai dizer: não deixemos-nos de congregar, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. O dia é o dia do Senhor. Amém? Então você vai ver que em nenhum momento, né, Deus quis que o homem ficasse fora de uma congregação. Essa congregação não necessariamente tem que ser uma denominação. Não precisa, né? Mas o irmão tem que ter contato com outros irmãos, porque como corpo de Cristo, nós caminhamos juntos, né? Ou você acha que o pé pode caminhar sem a perna? Né? Não pode. Todos dependemos uns dos outros. Né? Então, quando nós vemos essa sutileza das idolatrias que existem, né, você vai ver que o homem ele está muito afastado de Deus, mas a verdade é aquela que nos liberta, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, eu queria deixar um conselho, né, a vários irmãos, aos irmãos católicos: meditem nessas coisas, na palavra do Senhor. Perceba que exista somente um mediador entre Deus e os homens, né? Porque a imagem de escultura, ela não é nada, ela não pode fazer bem, mas ela não pode fazer mal, mas ela também não pode fazer bem, né? O Senhor Jesus vai dizer que se nós pedirmos no nome dele as coisas, né, elas seriam acrescentadas, né? Então nós temos que pedir no nome de Cristo, né? Porque Cristo, ele é o sumo sacerdote que tem acesso ao Pai, né? Já os irmãos denominacionais, né, se apeguem a Cristo, não se apeguem às doutrinas da sua igreja, não se apeguem à sua congregação como se ela fosse a obra perfeita de Deus. Você vai ver, né, que o apóstolo Paulo vai dizer que em Cristo habita toda a divindade, né? Então, a obra que nós realizamos aqui, ela é imperfeita, em qualquer denominação, mas a verdadeira obra é o Senhor Jesus, né? Ele é a obra de Deus que está preparada desde os séculos passados, desde a fundação do mundo, né? É aquilo que Deus já tinha preparado de antemão para o homem. Amém? O verdadeiro escolhido de Deus. E para aqueles que estão desigrejados, eu quero que os irmãos reflitam se os irmãos são realmente autossuficientes, todos sabedores do conhecimento e da verdade, ou se os irmãos conseguem perceber, né, que eles dependem dos outros irmãos, porque nós dependemos uns dos outros em oração, um orando pelos outros, um admoestando uns aos outros, um trazendo conhecimento da verdade, né? Nós temos aí, Deus deu à igreja 5 ministérios, então uns profetizando, outros ensinando, outros pastoreando. A igreja, ela é um corpo, e assim nós dependemos uns dos outros. Amém, irmãos? Espero que os irmãos tenham gostado do vídeo e até o próximo estudo. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.